Fala galera, meu nome é Daniel Jacques, seja muito bem-vindo ao Intelecto Nerd. É dia de falar de mais 5 mulheres. Na semana passada eu falei de Cleópatra, Joana d'Arc, Elizabeth I, Maria Leopoldina e Ada Lovelace. Se por um acaso tu não viu, clica no card que vai aparecer aqui em cima, curte lá e depois volta para assistir essa segunda parte com mais 5 mulheres que marcaram a história. Essas mulheres foram selecionadas para homenagear a todas as mulheres pelo seu dia e também no seu mês de março. Por coincidência, quando eu fiz a lista de 10 mulheres e resolvi dividi-la em 2 grupos de 5, esse segundo grupo ficou só com mulheres do século XX. Outra coisa interessante é que, como eu comentei naquele primeiro episódio sobre história, as coisas acontecem simultaneamente ao longo do tempo. Entre 1925 e 1934, as 5 mulheres do episódio de hoje estavam aí, lutando suas lutas, vivendo suas vidas e escrevendo seu nome na história. Na semana passada eu falei sobre uma rainha, 2 imperatrizes, uma guerreira e uma matemática. Nessa semana eu vou falar sobre ciência, saúde, arte, direitos civis e, é claro, poder. Ficou curioso? Então vamos nessa, depois da vinheta. A única das mulheres desse episódio a nascer no século XIX foi Maria Salomé Skłodowska, que nasceu no dia 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, no Reino da Polônia, então pertencente ao Império Russo. Marie Curie, como ficou conhecida, se interessou por ciência logo cedo, mas teve muitas dificuldades durante toda a vida por ser mulher. Ela conseguiu uma vaga na Universidade Volante, uma instituição clandestina que aceitava alunas mulheres justamente para desafiar as autoridades russas. Em 1891, depois de muita insistência da sua irmã Bronislava, Marie decidiu se mudar para Paris. Lá ela iniciou sua carreira científica com uma pesquisa sobre as propriedades magnéticas de vários tipos de aço. E foi lá que Marie conheceu Pierre Curie, e os dois se casaram em julho de 1895. Foi Marie quem levantou a hipótese de que a radiação não era resultado da interação entre as moléculas, mas provinha do próprio átomo. Sua filha, Irene Curie, nasceu em 1897. Nessa época, seus estudos com minerais de urânio revelaram que eles eram mais ativos que o próprio elemento. Isso significava que eles deveriam conter pequenas quantidades de outras substâncias que causavam essa diferença. Em 1898, Pierre Curie abandona seu próprio trabalho para se juntar às pesquisas da esposa, mas ele sempre deixou claro que as pesquisas eram dela. Em julho de 1898, os Curie anunciaram a existência de um novo elemento, o polônio, assim batizado em homenagem à terra natal de Marie. No final do ano, eles anunciaram a existência de um segundo elemento, o rádio. Além disso, durante suas pesquisas, eles acabaram cunhando o termo radioatividade. Para provar suas descobertas, os Curie precisavam isolar os novos elementos em sua forma pura. Eles conseguiriam isolar o rádio em 1910, mas jamais conseguiriam isolar o polônio. Outro artigo de Marie Curie dizia que, quando expostas ao rádio, células doentes ou formadoras de tumor eram destruídas mais rapidamente do que células saudáveis. Era o começo da radioterapia. Em 1903, ano de seu doutorado, mesmo tendo sido convidada, Marie foi proibida de discursar no Royal Institute, em Londres, por ser mulher. Em dezembro do mesmo ano, porém, a Academia Real Sueca de Ciências concedeu a Pierre Curie, Marie Curie e Henri Becquerel o Prêmio Nobel de Física. Assim, Marie Curie se tornava a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. No ano seguinte, Marie deu à luz sua segunda filha, Eve Curie. Pierre morreria em abril de 1906, e a Universidade de Paris ofereceria a sua cadeira de professor a Marie. Ela também se tornava a primeira mulher a lecionar na universidade da capital francesa. Em 1910, além de isolar o rádio, ela também definiu um padrão internacional para emissões radioativas. A unidade acabou sendo nomeada em homenagem a ela, o Curie. Em 1911, a Academia Real Sueca de Ciências a homenageia uma segunda vez, com o Prêmio Nobel de Química. Ela foi a primeira pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel. E é até hoje, junto com Linus Pauling, a única a receber o Nobel em 2 campos científicos diferentes. Nessa época, ela visitou diversos países, como Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Tchecoslováquia e, é claro, o Brasil. Marie Curie morreu em 4 de julho de 1934 em Passy, na França. A causa da morte foi anemia aplástica, que se acredita ter sido contraída por sua exposição prolongada à radiação.
Grande desbravadora do mundo radioativo, Marie Curie viveu em uma época em que não se conhecia os efeitos nocivos e duradouros da exposição a estes elementos. Seu trabalho ajudou a derrubar ideias estabelecidas e, de certa forma, revolucionou a física e a química. Mas seu legado também foi importante socialmente. Ela teve que superar barreiras tanto em seu país natal quanto em seu país de adoção. E muitos desses desafios foram colocados em seu caminho apenas por ser mulher. A segunda história que vamos contar é a da brasileira Nise da Silveira. Nascida em Maceió, no dia 15 de fevereiro de 1905, ela estudou na Faculdade de Medicina da Bahia entre 1921 e 1926. Se formou como a única mulher entre 157 homens. Nise se casou com o colega de faculdade e sanitarista Mário Magalhães da Silveira. Os dois viveram juntos até a morte dele em 1986. E de comum acordo nunca tiveram filhos, porque queriam se dedicar à carreira médica. Em 1927, Nise e o marido resolvem se mudar para o Rio de Janeiro. Nos anos 30, Nise militou no Partido Comunista Brasileiro. Na Intentona Comunista, em 1935, ela foi presa pela posse de livros marxistas. E nos 18 meses que ficou na cadeia, conheceu o escritor Graciliano Ramos, que a transformou em uma das personagens de seu livro Memórias do Cárcere. Até 1944, Nise e o marido viveriam na semiclandestinidade. Naquele ano, iniciaria seu trabalho no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. Lá, ela retomaria sua luta contra as técnicas psiquiátricas que considerava agressivas aos pacientes. Por sua discordância com os métodos adotados até então, Nise se recusava a dar eletrochoque nos pacientes. Ela então foi transferida para a área de terapia ocupacional, que na época era desprezada pelos médicos. E lá, em 1946, ela fundaria a Seção Terapêutica Ocupacional. Até então, a terapia ocupacional era delegada aos pacientes serviços de limpeza e manutenção. Nise, porém, criou ateliês de pintura e modelagem. Sua intenção era que os pacientes resgatassem o vínculo com a realidade através da expressão simbólica e a criatividade. Era o começo da revolução que Nise traria para a psiquiatria no país. Em 1952, ela criou o Museu Imagens do Inconsciente, um centro de estudo e pesquisa destinado à preservação do trabalho dos pacientes. Em 1956, Nise desenvolveu outro projeto revolucionário para sua época, a Casa das Palmeiras, uma clínica voltada à reabilitação de antigos pacientes de clínicas psiquiátricas. Ela também foi pioneira na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais, a quem ela chamava de coterapeutas. Interessada nas pesquisas de Carl Jung sobre os mandalas, tema recorrente das pinturas de seus pacientes, Nise escreveu ao psiquiatra alemão em 1954. Jung a estimulou a realizar uma mostra com o trabalho de seus pacientes. E a exposição recebeu o nome de A Arte e a Esquizofrenia, durante o segundo Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em 1957 em Zurique, na Suíça. Os dois se encontraram no evento, e ele a aconselhou a estudar mitologia como chave para compreender o trabalho dos pacientes. Nise ainda estudaria no Instituto Carl Jung, em Zurique, entre os anos de 1958 e 1962. Retornando ao Brasil, ela formou o Grupo de Estudos Carl Jung, que presidiria até 1968. Naquele mesmo ano, publicaria o livro Jung, Vida e Obra. Nise morreria em 1999 de insuficiência respiratória aguda no Rio de Janeiro. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nasceu no dia 6 de julho de 1907 na Cidade do México. Aos 6 anos, Frida contraiu pólio, que a deixou introvertida e com uma lesão no pé direito. Em 1922, ela entrou na Escola Nacional Preparatória. A admissão de meninas lá era novidade, e Frida era uma entre 25 mulheres num universo de mais de 2.000 alunos. Quem trabalhava lá era Diego Rivera, que seria fundamental na vida de Frida, mas os dois só se conheceriam alguns anos depois. Sua vida, porém, mudaria completamente no dia 17 de setembro de 1925, quando o ônibus em que viajava chocou-se com um trem. Uma barra de ferro de um dos veículos perfurou suas costas, causando diversas fraturas e uma enorme hemorragia. Frida teve a coluna quebrada em 3 lugares na região lombar, teve 11 fraturas no pé direito que foi esmagado, entre várias outras sequelas. Nesse dia, ela começou uma série de cirurgias e operações que lhe acompanhariam por toda a vida. Durante a recuperação, começaria a pintar, usando as tintas de seu pai e um cavalete adaptado à cama. Em 1928, aos 20 anos, Frida entra para o Partido Comunista. Finalmente conhece Diego Rivera, já com 41. Mesmo assim,
Os dois se casariam em agosto de 1929. Em 1930, Frida viaja aos Estados Unidos acompanhando Rivera. Ele fora convidado para pintar murais em Chicago e Detroit, além de realizar uma exposição no Museu de Arte Moderna de Manhattan. Frida interrompe a viagem e volta sozinha para o México em 1933, quando sua mãe morreria de câncer. De volta aos Estados Unidos, Frida reencontra Rivera em Nova York. Agora, ele está pintando um mural no Rockefeller Center. Entretanto, acusações de comunismo na imprensa local o levam a ser demitido, e os dois voltam para o México. Frida e Diego brigam e vão morar separados. O detalhe é que suas casas são unidas por uma passarela. Em 1935, Frida descobre a traição de Diego Rivera com sua irmã, Cristina Kahlo, e essa seria a primeira de muitas separações do casal. Frida se revolta, corta o cabelo e passa a viver uma vida boêmia, flertando inclusive com mulheres. Rivera, que não demora muito, volta à sua vida, incentivava esses relacionamentos homossexuais de Frida, mas era contra os heterossexuais. Expulso do Partido Comunista por trotskismo, Rivera é um dos responsáveis pela vinda de Trotsky ao México em 1937. O líder russo acaba ficando na casa de Frida entre 1937 e 1939, e os dois têm um rápido romance secreto. Em 1938, André Breton classifica o trabalho de Frida como surrealista em um artigo que escreveu sobre ela. Sobre isso, Frida diria: "Pensavam que eu era surrealista, mas eu não era. Nunca pintava sonhos, pintava a minha própria realidade." Em 1939, nova separação de Diego. Mas, de novo, os dois continuam se vendo com frequência. Apenas em 1943, Frida começa a ser reconhecida no México, e ela passa a dar aula na escola La Esmeralda, na capital do país. Os anos 50 chegam e a saúde de Frida está cada vez mais debilitada. Ela passa a usar cadeira de rodas e fica cada vez mais sozinha. Preocupados, alguns admiradores resolvem fazer uma exposição para Frida, para homenageá-la ainda em vida. Ela comparece, mas em seguida se isola novamente e troca os remédios por álcool. Em junho de 1954, Frida levanta da cama para participar de uma manifestação popular, naquela que seria sua última aparição pública. Em seu último quadro, Frida escreve: "Viva la vida." Em seu diário, porém, deixa como última frase: "Espero alegre a partida e espero nunca mais voltar." Oficialmente, Frida morreu de embolia pulmonar no dia 13 de julho de 1954. Chegou a hora de falar da passageira de ônibus que eu citei lá no começo do primeiro vídeo. É claro que Rosa Louise Macaulay, mais tarde Rosa Parks, foi muito mais do que isso. Mas a sua importância está numa prosaica quinta-feira à tarde. Rosa nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913 em Tuskegee, no Alabama, e era filha de James e Leona Macaulay. E quando seus pais se separaram, ela mudou para Montgomery, também no Alabama. Em 1932, ela casou com Raymond Parks, membro da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. E a partir de então, Rosa Parks se tornou uma militante dos direitos civis. Desde 1900, o transporte público em Montgomery era segregado por raças. Os negros sempre reclamaram, mas as cortes estaduais sempre apoiaram a segregação. Na noite de quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks pegou um ônibus no centro da cidade. Entrou, pagou a passagem e se sentou na primeira cadeira da área reservada para os negros. Algumas paradas depois, muitas pessoas entraram no ônibus, e o motorista James Blake notou que 2 ou 3 pessoas brancas ficaram de pé. Para resolver o problema e obedecendo à lei, Blake mudou a sinalização dos lugares para negros para uma fila atrás de Rosa Parks. Ele exigiu que os negros daquela fileira se levantassem para que os brancos pudessem sentar. Enquanto outros 3 negros levantaram, Rosa Parks se recusou. Ela até se moveu, mas para o banco da janela. E o motorista perguntou: "Por que você não se levanta?" Ela olhou para ele e disse: "Eu não deveria precisar me levantar." O homem então chamou a polícia e pediu que prendessem Rosa Parks. Quando o policial chegou, ela perguntou: "Por que vocês mexem com a gente assim?" E a resposta dele foi: "Eu não sei, mas a lei é a lei e você está presa." A associação pagou a fiança e ela foi liberada em seguida. Diversos membros da associação resolveram usar o caso de Rosa Parks para chamar a atenção do público para a questão da segregação racial nos Estados Unidos.
3 dias depois, em 4 de dezembro, foi convocado um boicote aos ônibus de Montgomery. E esse movimento teve entre seus líderes o reverendo Martin Luther King Jr. Os 40 mil usuários negros de transporte público de Montgomery mantiveram o boicote durante mais de um ano. E em 1956, a Suprema Corte norte-americana julgou inconstitucional a segregação no transporte público. Rosa Parks se tornou então um ícone do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Isso, entretanto, não foi necessariamente bom para ela no curto prazo. Ela teve dificuldade de arrumar emprego e teve que enfrentar a animosidade da cidade. Sofrendo ameaças de supremacistas brancos, ela se mudou para Virgínia e depois para Detroit. Apesar de ser mais progressista do que as cidades do sul, Rosa Parks também teve dificuldades em Detroit. Ela recebeu apoio e manteve contato com líderes do movimento pelos direitos civis, como John Conyers e Martin Luther King Jr. Em 1992, ela publicou sua autobiografia, Rosa Parks: My Story. Viúva e com muitas dificuldades financeiras, ela chegou a ser despejada de seu apartamento em 2002. A Igreja Batista Hartford Memorial resolveu ajudar, e devido à comoção nacional com essa situação, o banco acabou perdoando sua dívida e ela pôde morar de graça em seu apartamento pelo resto da vida. Seus últimos dias foram bastante sofridos, mas ela sempre lembrava com orgulho de sua participação na luta pelos direitos civis. Rosa Parks faleceu em Detroit, no seu apartamento, no dia 24 de outubro de 2005. E a última das 10 mulheres dessa lista do Intelecto Nerd foi, sem dúvida, a mulher mais poderosa de seu tempo. Margaret Hilda Roberts nasceu no dia 13 de outubro de 1925 em Grantham, Lincolnshire, na Inglaterra. Seus pais eram o comerciante Alfred Robert e Beatrice Ethel. Margaret estudou na escola para meninas Casteven Grantham. Em seu último ano lá, se candidatou a uma bolsa de estudos em Química no Colégio Somerville, que pertencia à Universidade de Oxford, e foi aprovada. Em 1946, tornou-se a presidente da Associação Conservadora da Universidade de Oxford, onde se formaria em Química em 1947. Um dos seus amigos de Oxford era também amigo do presidente da Associação Conservadora de Dartford, e eles estavam atrás de candidatos. Ela acabou selecionada em 1951, aos 25 anos, e se tornou a única mulher candidata por Dartford à Câmara dos Comuns. Derrotada 2 vezes, durante as campanhas, Margaret receberia o apoio de Dennis Thatcher, um homem bem-sucedido com quem se casaria em 13 de dezembro de 1951. Dennis financiou os estudos da esposa para a Ordem dos Advogados, e ela se qualificou em 1953. No mesmo ano, nasceram os seus gêmeos Carol e Mark. Margaret Thatcher teria uma participação política cada vez maior, sendo finalmente eleita para a Câmara dos Comuns em 1958. Liderado por Edward Heath, o Partido Conservador venceria as eleições gerais de 1970, e Thatcher seria nomeada por ele como secretária de Estado para a Educação e Ciência. 4 anos depois, porém, os conservadores seriam derrotados e os trabalhistas voltariam ao poder. Ex-primeiro-ministro, Heath começou a ver o seu espaço como líder do Partido Conservador diminuir. E ele acabaria perdendo o posto para Margaret Thatcher no dia 11 de fevereiro de 1975. Ela se tornava a primeira mulher na história a liderar a oposição na Inglaterra e também um de seus grandes partidos. Em 1976, Thatcher criticou a União Soviética por buscar o domínio mundial. Como resposta, o jornal do exército soviético, o Estrela Vermelha, chamou Thatcher de a Dama de Ferro, e o apelido pegou. Em 1979, o Partido Conservador volta a vencer as eleições, e no dia 4 de maio, Margaret Thatcher se torna a primeira primeira-ministra da história do Reino Unido e da Europa. Uma curiosidade, durante o governo Thatcher, a Inglaterra tinha uma primeira-ministra e uma rainha. E mesmo que reverenciasse a monarca, Thatcher combatia alguns valores que a monarquia perpetuava. Sua filosofia e sua política econômica eram liberais. Ela enfatizava a desregulamentação principalmente do setor financeiro. Defendia mercados de trabalhos flexíveis, a privatização de empresas estatais e a diminuição do poder e influência dos sindicatos. A popularidade de Thatcher começou baixa, mas subiu depois da vitória na Guerra das Malvinas e a recuperação da economia. Isso lhe deu força suficiente para ser reeleita em 1983. O governo Thatcher atravessou os conturbados anos 80, que além da Guerra das Malvinas, trouxe questões como a discussão da China sobre a soberania de Hong Kong, o apartheid na África do Sul, o fim da Guerra Fria da União Soviética, o governo Reagan, a reunificação alemã e a guerra no Golfo.
Margaret Thatcher era a favor de uma União Europeia no sentido do livre comércio, mas era contra uma integração mais profunda, como o caso de uma moeda comum. O Reino Unido, mais tarde, foi a favor, mas se tivessem ouvido Thatcher, não precisariam de um Brexit. Thatcher voltou a ser reeleita em 1987. Porém, suas posições sobre a comunidade europeia fizeram com que ela fosse desafiada dentro do próprio Partido Conservador, o que a levou a renunciar em 1990. Em 1992, ela recebeu o título de Baronesa Thatcher, o que lhe garantiu um assento na Câmara dos Lordes. Com Alzheimer, a Dama de Ferro se afastou da vida pública em 2012. E em 8 de abril de 2013, ela morreria vítima de um acidente vascular cerebral aos 87 anos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo e do anterior nessa pequena série em homenagem às mulheres. Como vocês podem imaginar, resumir a vida dessas mulheres em tão pouco tempo não é fácil. Principalmente para essas do século XX, que são muito mais documentadas. Mas e aí, faltou alguma coisa importante? Alguma mulher que não está nessa lista e merece destaque? Comenta aí! É claro, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Essa força é muito importante. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres e que sigam sendo respeitadas e admiradas todos os dias. Semana que vem eu volto com mais novidades. Tchau!